Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande prazer e alegria, mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse programa tem como objetivo estudar toda a Palavra de Deus e já estamos no 4º ano de apresentações diárias. E hoje concluímos o estudo de mais um livro bíblico. Hoje concluímos os estudos em Ageu e já no próximo programa estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro de Zacarias. Temos mais 110 programas para estudarmos os demais livros da Bíblia. E exatamente para isso eu te convido. Espero que você já tenha feito o propósito de nos acompanhar no estudo de Zacarias. Serão 25 programas em que estudaremos as palavras inspiradas de Zacarias, pedindo a Deus que nos capacite a aplicá-las em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor porque Ele tem nos capacitado até agora no estudo e na reflexão da Sua palavra. Desejo então que o programa de hoje, que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga o consolo e esperança que só a palavra de Deus pode nos dar. Desejo que você usufrua em sua vida, em todas as áreas, as bênçãos que o Senhor já nos concedeu em Cristo Jesus. Você que tem acompanhado esse programa sabe que logo no início nós temos 2 atividades a realizar. Hoje eu registro um e-mail que o Carlos nos enviou de Duartina, no estado de São Paulo. Foi essa a dúvida que ele nos apresentou. Pastor Itamir, qual o significado do capítulo 15 de Gênesis das aves que não foram partidas ao meio, igual os outros animais que Deus pediu para que Abraão partisse pela metade? Apenas as aves não foram partidas. Por que elas não foram partidas e qual o significado dessa cerimônia? Um abraço do Carlos. Querido amigo, obrigado pelo seu e-mail e parabéns pelos seus estudos em Gênesis. Tenho percebido que você tem se aprofundado nos estudos. De fato, o estudo bíblico nos enriquece e nos faz chegar cada vez mais à vontade de Deus, ao padrão que Ele quer que nós tenhamos. Em relação à sua questão, como eu respondi, naquele tempo era esta maneira de se assinar um contrato, de se fazer um acordo. Muitos anos depois, o profeta Jeremias também fez referência a esse tipo de acordo. Lembre-se de Jeremias 34:18. As aves não eram partidas apenas porque elas eram pequenas. Mas a grande lição que devemos aprender desse texto é que, nos nossos compromissos com Deus, temos que respeitá-los e temos que cumpri-los. Ele mesmo nos dá força para isso, mas requer a nossa decisão e a nossa vontade. Então, a minha palavra de encorajamento a você é que você continue firme nos seus estudos e nos dê também o privilégio da sua audiência contínua. Divulgue o nosso programa e interceda por nós. E exatamente para orarmos é que eu te convido agora. Essa é a nossa segunda atividade no programa. Juntamente com aqueles que estão sintonizados conosco, vamos buscar o Senhor numa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. E te pedimos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que a tua companhia seja experimentada por todos nós. Também te pedimos que tu nos ilumines nesse momento de estudo
que a Tua palavra molde o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Pedimos que também o Senhor abençoe o Carlos, dando-lhe cada vez mais compreensão da Tua palavra. Conceda-nos a Tua iluminação e também a capacitação do Teu Espírito para cumprirmos o Teu querer. Oramos com gratidão, certo de que Tu nos ouves, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os versos finais do livro das profecias de Ageu. Vamos estudar Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Nesses versos finais, nessa conclusão do livro, encontramos então a quarta mensagem de Ageu. A primeira foi registrada em 1, 1 a 15. A segunda foi registrada em 2, 1 a 9. A terceira mensagem foi registrada em 2, 10 a 19. E a quarta mensagem está registrada nesse texto, 2, 20 a 23. Querido amigo, essa foi uma mensagem dirigida diretamente a Zorobabel, o governador, dirigente do povo na tarefa da reconstrução do templo. Nessa mensagem, foi-lhe dada a promessa de preservação do povo em meio à queda e ruína dos reinos desse mundo. Essa mensagem era de alento, de estímulo, de confiança. Mas essa mensagem profética, na verdade, terá o seu pleno cumprimento, mais glorioso cumprimento, completo cumprimento em Cristo Jesus, o Redentor da casa de Davi. Essa quarta mensagem foi uma mensagem de restauração. O dia 24 do 9º mês estava carregado de atividade profética. Se mencionou 3 vezes esse 24º dia do 9º mês, o dia final em que a palavra de Deus veio a Ageu. Nós vemos isso mencionado esse dia em 2:10, 2:18 e agora em 2:20. A palavra de Deus foi dirigida a Zorobabel, cujo nome significa nascido na Babilônia. Zorobabel é um personagem que nos faz ver o Messias, Cristo, o Senhor Jesus, porque também era da linhagem de Davi, conforme lemos lá em Mateus 1:12 e 1:16. Como governador de Jerusalém, ele teve grande importância na reconstrução do templo, no restabelecimento do sistema sacrificial, na volta das leis mosaicas e nos outros aspectos da vida civil e na retomada dos costumes do povo de Israel. É certo que Zorobabel, para esse reinício da vida em Jerusalém, depois da volta do exílio, ele contou com o apoio do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, conforme 1:1, 1:12, 2:2 e 2:4. Mas deve ser notado que essa mensagem final foi uma palavra de Deus, através de Ageu, dirigida somente a Zorobabel. Ele era o governador, chamado como servo do Senhor. A mensagem de Deus a Zorobabel garantia a ele e ao povo o cuidado, o controle e o amor de Deus ao remanescente vindo, liberto da Babilônia. Diante dessas palavras de conforto, de consolo, o título para nossa reflexão é A Nova Oportunidade do Maravilhoso Amor de Deus. Eu repito, esse é o título para as nossas considerações em Ageu 2, 20 a 23. A nova oportunidade do maravilhoso amor de Deus. Querido amigo, as ações de Deus em favor do seu povo são sempre maravilhosas, mas Deus requer de nós um posicionamento que lhe seja também agradável. Desde o início da terceira mensagem, Ageu nos apresenta Yahvé como Deus justo em todo o seu procedimento.
Em sua justiça, ele não aceita a impureza, pois a nossa impureza se opõe à sua justiça. Portanto, temos que enfrentar e admitir o nosso pecado, a nossa impureza, mesmo que isso não seja muito agradável de nós fazermos. Ageu nos apresenta Yahvé também como aquele que coloca o seu povo sob o seu juízo. No tempo próprio, no seu tempo, ele nos mostra o seu poder. E muitas vezes, mesmo diante das duras provas e disciplinas, nós não conseguimos captar a mensagem de Deus e nós não nos arrependemos. Deveríamos a cada dia considerar a razão do juízo divino. Mas Amós nos advertiu sobre isso, Jeremias também falou sobre isso, enfim, os profetas falaram sobre nós considerarmos, e Ageu também nos apresenta Yahvé, abençoando o seu povo com sua justiça. Ele abençoou o seu servo Zorobabel. Ele nos escolheu de acordo com a sua vontade, e assim também abençoou todo o seu povo. E por fim, Ageu nos convoca a servirmos a Yahvé, a Deus, para que não soframos o seu castigo, mas usufruamos as suas bênçãos. Então, com essas considerações, tendo como base esse texto, o princípio que dele extraímos se vê nessa frase. Por seu maravilhoso amor, Deus sempre dá uma nova oportunidade ao seu povo. Eu repito, essa é a frase que resume todo esse conteúdo tão precioso desses versículos. Por seu maravilhoso amor, Deus sempre dá uma nova oportunidade ao seu povo. Nesse texto, nós vamos encontrar, então, 5 aspectos dessa nova oportunidade que Deus dá ao seu povo. O primeiro aspecto desta oportunidade nova que Deus dá ao seu povo é visto na doação da sua mensagem. Versículo 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo. Querido amigo, no mesmo dia, ao 24º dia do mesmo mês, Deus falou por intermédio de Ageu ao governador de Judá, a Zorobabel. Foi-lhe dito, farei abalar os céus e a terra. À época de Zorobabel, governador de Judá, as nações gentílicas eram muito maiores em poder e força. Israel era somente um povo sob o jugo de outras nações. Zorobabel governava Israel por concessão dos medos e persas. Embora tenhamos uma palavra dirigida a Zorobabel, o conteúdo é dirigido às nações. A era messiânica se projetava novamente na visão de Ageu. Nessa visão se via a destruição dos reinos, conforme Lucas 1,52, e com o abalo também dos céus e da terra. Pela descrição, certamente pela magnificência da descrição, não se referia aos dias de Zorobabel, nem tampouco aos dias imediatamente depois. A profecia contemplava o futuro, mesmo que distante, e, portanto, ainda será cumprida. Mas era uma palavra de Deus dirigida ao líder máximo, a Zorobabel. O segundo aspecto da nova oportunidade que Deus dá ao seu povo é visto na individualidade com que ele nos trata. Versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Querido amigo, Zorobabel foi um dos descendentes na carne de Jesus Cristo. E ao profetizar a um representante legal e legítimo da linhagem de Davi, Deus deu a entender a relação que havia entre o Messias e Zorobabel. A mensagem de Deus a Zorobabel tinha o objetivo de incentivá-lo na condição de líder do povo. Novamente, Deus prometeu fazer abalar os céus e a terra conforme tinha sido predito anteriormente. Por isso, podemos observar, então, um terceiro aspecto nessa nova oportunidade que Deus dá ao seu povo. Esse terceiro aspecto é visto nas ações poderosas
do Senhor contra as nações. Versículo 22. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Há um dia específico para Deus abalar os céus e a terra. E esse dia não compete aos homens saber, pois Deus é quem o estabeleceu pelo seu próprio poder. A data quando o profeta anunciou a palavra de Deus é de conhecimento, pois o profeta tinha deixado registrado. Agora, quando se dariam os eventos anunciados pelo profeta, eles mesmos, e inclusive outros profetas, não só Ageu, eles inquiriam e indagavam acerca dos tempos e da salvação. Você deve se lembrar dessa passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Quando Deus fará a terra e os céus ficarem abalados? Essa é uma pergunta. Mas a resposta é, no tempo estabelecido por Ele. É Deus quem controla o tempo. Ainda uma vez mais, dentro em pouco, ou seja, no tempo de Deus. Mas como o céu e a terra serão abalados? Através de tremores de terra, terremotos? Mudanças climáticas acentuadas? Ora, Deus disse a Zorobabel, por intermédio de Ageu, que abalar os céus e a terra é o mesmo que transtornar o trono dos reis e a destruição da força que sustém o poder dos reinos. Farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Mas uma outra pergunta, como é possível destruir a força das nações? Derribando os homens dos seus cavalos de modo sobrenatural. Cada homem cairá pela espada do outro. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Essa é uma palavra que veio naquela mesma ocasião para Zacarias. Zacarias 14, 13. Daí então chegamos ao quarto aspecto da nova oportunidade que Deus dá ao seu povo. Esse quarto aspecto é visto na capacitação que Ele concede. Versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, aqui Deus usou Ageu para demonstrar que ele haverá de abater as nações de modo espantoso e maravilhoso. O tempo em que as nações serão subvertidas não compete aos homens saber, mas Deus demonstrou através de várias profecias que ele entregará o poder dos reinos ao seu Cristo, ao Messias, a Jesus, conforme diz o Salmo 2. O tipo de descrição usado aqui respeita a nossa personagem e a sua relação com os acontecimentos futuros. E essa maneira de se descrever aqui, a maneira de se referir a Zorobabel, é bem usual na literatura profética. É evidente que não será o Zorobabel no sentido literal, aquele que vai ser tomado naquele dia. Ele é apresentado como uma figura do Messias prometido. Zorobabel é um tipo de Cristo, do Messias, o qual, na sua vinda, restaurará todas as coisas. Zorobabel recebeu o título servo meu, como bênção, como um cuidado especial de Deus. Porém, num sentido mais amplo, quem será o ungido de Deus é o Messias, é o Cristo. Ele, sim, receberá essa honra, conforme Isaías 42. Esse título estava reservado para Davi, raiz de onde viria o servo do Senhor. Essa passagem se relaciona, portanto, com os sucessos que irão acontecer
quando Jesus Cristo voltar, quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez. De todos os lugares chegarão exércitos que sitiarão a cidade santa, porém serão derrotados pelo Santo Filho de Deus. Querido amigo, em Zacarias, o nosso próximo livro a ser estudado, se encontra também a referência a esse grande dia de guerra e confusão. Zacarias 13, 13 e 14. Com os despojos dos inimigos derrotados, o templo de Yahvé será embelezado. Então chegamos agora ao quinto aspecto dessa nova oportunidade que Deus dá ao seu povo. E esse quinto aspecto é visto na escolha soberana de Deus. Eu leio para você novamente o versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, observe agora que Ageu apontou dois momentos distintos da vinda e da vida de Cristo. Ele apontou Cristo, o Messias, como o desejado de todas as nações, adentrando ao templo, o que tornou o templo, que estava sendo desprezado, superior em glória ao primeiro templo erguido por Salomão. Quem iria inaugurar, na verdade, o segundo templo, não era Zorobabel, mas sim o Messias. Ageu também demonstrou uma fase na vida do Cristo que é sem par na história da humanidade. Refere-se a um futuro certo, porém indeterminado no tempo. Nesse verso, então, temos uma palavra dirigida a Zorobabel, exaltando-o. A expressão anel de selar é uma expressão chave para colocarmos a figura e o papel de Zorobabel no relato dos eventos futuros. Nesse dia se colocará ele como anel de selar. Essa joia de uso pessoal era usada como confirmação da própria pessoa validando seus escritos. Aquilo que o rei assinasse não poderia ser revogado. Deus figuradamente assegura a Zorobabel que ele será como anel de selar. O profeta Jeremias tinha profetizado ao avô de Zorobabel, Jeconias ou Joaquim, que ele seria arrancado como um anel, e que ninguém da sua descendência se assentaria no trono de Davi, nem reinaria sobre Judá. Conforme os estudiosos, sua menção aqui provavelmente revoga essa maldição impetrada contra o rei Joaquim. Zorobabel, portanto, serviria de garantia de que algum dia o Messias viria da descendência de Davi. A explicação mais aceitável é que o texto se refere aos descendentes imediatos de Jeconias, que estavam no exílio e, portanto, não poderiam subir ao trono. Porém, Zorobabel, como um tipo de Cristo, conduziria o povo liberto do exílio da Babilônia, encarnando assim as promessas feitas a Davi. Com a figura do anel, se indica que da dinastia de Zorobabel surgiria o tão esperado Messias. O Messias será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Palavras de Lucas, capítulo 1, 32 e 33. Concluímos essa nossa reflexão entendendo que às vezes a humanidade não quer aceitar a ordem divina do universo. Rejeitamos o conceito de um Deus poderoso e maravilhoso. Se tivermos essa atitude, estaremos nos encaminhando para um fracasso total. Nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, quer abençoar aqueles que o temem. Porém, Ele requer que nós, os que o tememos, cooperemos com Ele, lhe obedecendo. Temos que admitir que não há progresso fora dessa comunhão especial. O templo, enfim, foi reconstruído em 516 a.C. Mesmo que insignificante quando comparado ao construído sob as ordens de Salomão, esse segundo templo
teve a maior influência do que o primeiro na vida da nação judaica. Ali chegavam os peregrinos de todas as partes, porque nele se centralizaram todos os ritos e sacrifícios dedicados a Deus. Esse templo veio a ser o centro nevrálgico do povo. Mas Yahvé iria inaugurar, na verdade, como Messias, um novo templo, o templo espiritual. Minha oração é que você faça parte desse templo, como uma pedra viva, porque nele nós estamos sendo habitados pelo Espírito Santo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa com a introdução ao profeta Zacarias. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei,